Irmãos, vamos ficar em pé para a gente fazer essa leitura, em reverência à palavra do Senhor. Eu vou ler, os irmãos vão acompanhando aí, que diz assim em 1 João. E todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos aos filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que deu seu Filho, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. Amém? Vamos fazer uma oração sobre a palavra, irmãos? Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Agora o Senhor vem nos dar, Senhor Jesus, do teu Santo Espírito, para que possamos, Senhor, estar interpretando, entendendo ela corretamente. Senhor, que não sejamos somente ouvintes da tua palavra, mas que sejamos praticantes da tua palavra, Senhor. Que possamos estar em conformidade com a tua palavra. Senhor, ensina-nos a estarmos conforme a tua palavra, Senhor Jesus, porque a tua palavra é fiel, a tua palavra é verdadeira, Senhor, e dela que te testifica. Senhor, fala conosco nesta noite, Senhor, é que eu te peço e te agradeço em teu nome santo. Amém. Irmãos, podem se sentar? No meu texto está falando, sublinhado lá em cima, o amor de Deus. Na versão do irmão José aqui está um pouquinho diferente, acho que em outras também está um pouquinho diferente, né? Mas eu gostaria de começar com o versículo 1, e lá no Jabaquara eu não consegui, acho que chegar nem no 7º versículo, porque não deu tempo. Mas eu espero que hoje, com os irmãos de Guarulhos, eu consiga ir até o final. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. E por que a gente levou essa mensagem para os irmãos lá? De quarta-feira, ou melhor, de terça, quinta, nós temos um culto de oração que é feito online. E os irmãos precisam participar, irmãos. Se os irmãos puderem participar, participem desses cultos de oração. E na quarta e na sexta nós temos estudo bíblico. Os irmãos precisam participar, né? Se os irmãos pegarem a hora do nosso dia, pegar a nossa semana ou pegar o nosso mês, e a gente puder ver a porcentagem que nós cuidamos da nossa vida e a porcentagem do que nós cuidamos da nossa vida espiritual, os irmãos vão chegar à conclusão que nós estamos usando 99,99999% do nosso tempo correndo atrás de vida terrena. E esse 0,1% que é da vida espiritual, que nós tínhamos que cuidar, nós não estamos cuidando. Não estamos cuidando. Então quando a gente fala o seguinte, irmão, se pode, entra lá no link, assiste o culto de oração, assiste o estudo bíblico, participa. Não há segmentação entre Jabaquara e Guarulhos, nós somos um corpo só, um membro só de Cristo, um corpo de Cristo. Então é importante. Na quarta-feira, por exemplo, um dos irmãos de lá levantou uma questão. E eu vou transferir essa questão para os irmãos. Vocês têm certeza da sua salvação? Vocês estão certos da sua salvação? Se Cristo vier daqui um segundo, pum! Vocês vão ou vocês ficam? Como é que está isso na vida de vocês?
E nesse estudo de quarta-feira que eu participei, eu falei para os irmãos, a salvação, ela é um ponto tão crucial na vida do cristão que ele não pode ter dúvida. Você não pode ter dúvida da sua salvação. Então eu quero trazer alguns pontos para os irmãos, para que os irmãos entendam. E os irmãos filtrem, examinem a vida de vocês, para que vocês verem se realmente a coisa está certa ou não. Se não está certa, o que nós temos que fazer? Alinhar, acertar. Como nós acertamos? Dobra o joelho, confessa os pecados diante do Senhor, e o Senhor vai nos perdoar, e vida que segue, e não tentar cair nos pecados novamente. Mas a nossa salvação é algo importante, nós não devemos cultuar ao Senhor por questão da nossa salvação. A nossa salvação, o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor, a Deus é por quem Ele é. Santo, glorioso, majestoso, digno de toda a honra e de toda a glória. Mas a nossa salvação é algo que foi dado por intermédio de Cristo Jesus, está à disposição de nós. O nosso percurso e o nosso caminho, até mesmo porque a gente dá muito mais ênfase e tempo à nossa vida aqui, secular, do que na nossa vida espiritual, muitas das vezes Satanás vem e coloca uma sementinha da dúvida. E aí, Zé, tem certeza da sua salvação? Aí o Zé fala assim, mas Zé, lembra do que você fez agora há pouco, do que você falou agora há pouco, como você reagiu agora há pouco? Desse jeito eu não sou salvo. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós não podemos permitir que Satanás coloque no nosso coração uma semente desse tipo. Uma semente que nos traga dentro do nosso coração uma dúvida com relação à nossa salvação. Então eu quero mostrar para os irmãos algumas situações, as verdades do que a palavra fala e mostra que nós somos salvos. E vamos começar mostrando o amor de Deus por nós. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Os irmãos sabem o que significa Cristo? Ungido. Tudo bem? É nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então o que ele está falando aqui? Que todo aquele que crê que Jesus é o ungido, é nascido de Deus. Vocês creem que Jesus é o Cristo? Então, se nós temos isso como por base por fé, que bacana! Você é o quê? Nascido de Deus. Quem é nascido de Deus é tido como filho. Não podemos esquecer que não por mérito nosso, irmãos. Nós somos filhos de Deus, ou nascidos de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Não é mérito nosso. O mérito é de Cristo, é que nós estamos, como em João 15 fala, nós estamos enxertados em Cristo. Se estamos enxertados em Cristo, então nós temos a herança de Cristo. Né? Então Deus colocou Jesus sobre todas as coisas, amém, glória a Deus. E como nós temos Cristo, nós sabemos que Ele é o ungido de Deus, nós temos fé nisso, nós temos convicção nisso, então nós somos nascidos de Deus, nós somos filhos de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Esse é um primeiro ponto que mostra para você se você está salvo, se você tem a salvação em Cristo Jesus. Então você crê. E interessante que a fé em Cristo Jesus, nós fizemos um estudo, que a fé, a palavra mais próxima do nosso vocabulário é convicção. A convicção não é uma coisa que você muda. Você não muda uma coisa que você está convicto. Por exemplo, a água, quando a gente pega na torneira, ela está líquida? Os irmãos têm certeza disso? Se eu falar que a água na torneira está no estado sólido, os irmãos vão acreditar? Não tem como, né? Ela é líquida. Então, mas os irmãos estão convictos que a água lá está líquida? Dá para mudar essa convicção? Não. Por quê? Porque é certeza. É certeza de que a água, você vai ali na torneira, vai abrir ela ali no banheiro e a água está no estado líquido. Então a nossa fé é a convicção que nós temos em Cristo Jesus. E o homem não muda a sua convicção. Quando ele está convicto de uma coisa, ele não altera. Então se você está convicto que Jesus é o Cristo, então você é nascido de Deus.
Então não dá para alguém que é nascido de Deus não ser salvo. E nós vamos chegar a algumas outras condições sobre isso daí também. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, ou seja, se você ama a Deus, se você ama a quem gerou, você vai amar também aquele que foi gerado. Foi Cristo gerado e nós, através de Cristo, também fomos gerados como filhos de Deus. Então não dá para que nós possamos pensar o seguinte: eu não amo a irmã Denise. Por que não? Não, eu não gosto da cor do cabelo dela. Não existe isso. Uma das características de quem ama a Deus é o amor. E o amor não está olhando qualidades, o amor não olha defeitos, o amor não olha o físico, não olha o externo. O amor é amor, ele ama e acabou. Cristo nos ama como nós somos, nos aceitou como nós somos e nós estamos nesse processo de mudança de vida. Então o que para nós é importante é que nós saibamos que assim como Deus nos ama, nós temos que também amar o nosso próximo e temos que amar em Cristo. Então, se nós temos uma convicção, a certeza que Jesus é o Cristo de Deus, é o ungido de Deus que morreu na cruz para nos salvar, somos nascidos de Deus. E se somos nascidos de Deus, nós temos a salvação. Em Romanos fala que o nosso espírito testifica com o Espírito com letra maiúscula, e aí está falando do Espírito Santo, que somos filhos de Deus. Então, essa é uma outra pergunta que você tem que fazer. Eu sou filho de Deus? Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não precisa ninguém falar isso. Essa testificação é entre você e o Espírito Santo. No versículo 2 diz assim: e nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então nós vamos abrir primeiro a nossa Bíblia em Mateus 22, do 36 ao 40. Mateus 22. Guarda aí esse texto que nós vamos voltar para eles, tá bom? Mateus 22, do 36 ao 40. 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Então os fariseus estão perguntando para ele. E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então nós estamos vendo aqui que o amor ao próximo, amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, é o primeiro mandamento. E lá nós estamos lendo que os que amam têm que guardar o mandamento. Então o primeiro mandamento que nós estamos vendo aí é o quê? É o amor. Certo? Vamos ler João 13, 34 agora. Em João 13, 34 vai nos falar o seguinte, a palavra é de Jesus. João 13, 34. Amém. Então nós estamos aqui vendo da própria boca também de Jesus aqui falando sobre o amor ao próximo. Então ele está deixando bem claro: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu amei a vós, que também vós uns aos outros vos amais. E nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Agora eu vou pedir para os irmãos abrirem em 1 Tessalonicenses 5. Às vezes nós pensamos que o mandamento de Jesus e que o mandamento de Cristo é só amor. Basta você amar um ao outro e tá bom, você está salvo. Será que é isso? Será que é somente isso? Eu quero mostrar para os irmãos que o mandamento do Senhor é muito mais abrangente. A mesma pergunta que eu fiz lá de manhã em Jabaquara, eu vou fazer para os irmãos. Quem mente? Vai para o céu? Tem salvação? Não.
A gente vê lá que o lago de fogo e enxofre é destinado quem? Aos mentirosos. Então a mentira ela não é uma característica de uma pessoa que é salva. Então não posso mentir. A gente até fez uma brincadeira de manhã lá no Jabaquara, modo de dizer uma brincadeira, né? Porque a gente precisava resolver algum assunto do aluguel de lá de Jabaquara e precisava ter alguém com prolabore de 3 mil, 4 mil reais. A única pessoa que se colocou à posição de quem queria ajudar, mas não tem um prolabore nesse valor é o pastor Roberto. Aí eu brincando com ele, tem esse prolabore? Ele não. E aí então não pode mentir. Então não pode chegar lá com um prolabore de 5 mil reais, se isso não é uma realidade. É uma mentira. Aí eu perguntei para ele, e quem mente vai pro inferno? Então a gente não mente sobre essas coisas. A mentira não pode fazer parte da vida do cristão. Mesmo que a gente ouve falando assim, é uma mentirinha branca. Mas não é mentirinha santa? Ah, agora é santa? Eu aprendi como mentirinha branca. Mas agora estão falando ali para mim que mentirinha santa. Não tem mentirinha santa. Que a nossa palavra seja sim, sim e não, não. Então não dá para a gente falar se a gente é salvo, se a prática da mentira, por exemplo, está no nosso convívio, irmãos. Não podemos. E aqui nós vamos ver algumas coisas que acontecem e que nós não podemos estar fazendo igual. E outras que são mandamentos do Senhor, de que Paulo foi usado para nos deixar esses mandamentos. Então vamos começar no versículo 15, que diz assim: Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Então veja bem, eu vou lá e chuto a canela do irmão José. Aí o irmão José vai e chuta a canela do Tom. Está pagando mal com mal. Nós não podemos pagar o mal com mal. Nós não podemos, porque alguém nos faz mal, dar troco na mesma moeda, ou pior, como muitos pensam, vou fazer pior. Ah, ele vai ver só. Isso não existe para quem é salvo. Para quem é nascido de Deus. Ele não vai devolver a injúria. Ele não vai fazer igual. E interessante que quando ele fala, tanto uns para com os outros, como para com todos. E a gente citou o exemplo, por exemplo, você não conhece o meu chefe. Ah, aquele cara é terrível. A palavra está falando que a gente não pode pagar o mal para ninguém. Seja os de casa, seja os de fora, seja os da igreja, seja os da rua, seja os de nossa família, seja como for qualquer outra pessoa. Não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem, faça você a diferença. Então uma pessoa que é salva em Cristo, que tem Cristo no seu coração, não vai pagar o mal com o mal. E agora nós temos as outras partes do mandamento também. Esse é um mandamento. Não pague o mal com o mal. Se você está pagando o mal com o mal, irmão, você precisa rever o que está acontecendo na sua vida. Um segundo mandamento que ele está falando aqui também. E aqui é só um punhadinho que a gente pegou. A palavra está cheia disso. De pequenos mandamentos que nós temos que estar olhando. Não é só o amor ao próximo. Regozijai-vos sempre. Não importa que o marido pegou Covid, que a mulher pegou o Covid, não importa qual seja a situação. Nós temos que nos regozijar sempre. Nós temos que estar em alegria diante do Senhor. Por mais difícil que a coisa esteja, é o mandamento do Senhor. Regozijai-vos sempre. E mesmo que estejamos na luta e na adversidade, se nós nos regozijarmos e nós colocarmos os problemas na mão do Senhor, Ele é fiel e justo em resolver isso para nós. Porque muitos dos problemas nós não temos capacidade de resolver. Nós criamos, mas não sabemos como resolver. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, vem e nos ajude. Regozijai-vos sempre. E quando Ele fala sempre, é na luta. É na luta você tem que estar se regozijando. É na luta que você tem que estar se alegrando no Senhor. É difícil isso, irmãos. Não é fácil não. Mas é mandamento do Senhor.
E lá nós lemos o quê? Só vou voltar ali um pouquinho, irmãos, não precisa voltar não. E nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Outro, as crianças cantaram aqui. Orai sem cessar, orai sem parar. Não pode parar de orar. Está na luta? Está na dificuldade? Tem problema com o filho? Tem problema com o marido? Tem problema? Tem problema? Tem problema? Orai sem cessar. Esse é o remédio. É orar sem cessar. Então não desanima, irmã. Continua orando. Não desanima, irmão. Continua orando. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Outro, não extingais o Espírito Santo. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo. Retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal. Aqui são alguns mandamentos para aqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Nós temos que guardar esses mandamentos do Senhor no nosso coração. Nós temos que guardar isso. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Os nossos mandamentos, eles se tornam pesados, irmãos, quando nós deixamos a nossa vida espiritual de lado e temos muito mais apreço à nossa vida material. São dois opostos antagônicos, né? Você tem aqui a vida espiritual sua e a vida material aqui. Se você se aproxima da sua vida material, você se afasta da vida espiritual. Se você se aproxima da vida espiritual, consequentemente você se afasta da vida material. Essa decisão não depende da palavra, essa decisão é sua. É você que tem que correr atrás disso. Então veja bem, quando a palavra fala que os mandamentos não são pesados, eu gostaria que os irmãos abrissem em Mateus 11:30. Vocês vão ver o que Jesus está falando sobre isso. Mateus 11:30. Mateus 11:30. Ok? Os irmãos acharam? Olha o que Jesus diz em Mateus 11:30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é pesado. Ah, é leve? É leve? Vou ler de novo então, irmãos. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É leve. Não é pesado. É pesado quando a gente se afasta do Senhor. Aí o jugo vai ficando pesado, irmãos. Mas um jugo fica pesado porque nós estamos criando a situação de afastamento diante do Senhor. Então o jugo não é pesado. Veja que ele fala aqui, e que seus mandamentos não são pesados. E quais são os mandamentos do Senhor? São aqueles que nós lemos. Amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Ore sem cessar. Regozije-se sempre. Né? De tudo que você ouvir, retende o que é bom. O que é saudável para a sua vida espiritual. São essas coisas que são os mandamentos do Senhor. E não são mandamentos pesado, se abstenha de pecar. Não é impossível, irmão. Não é impossível. Se você tiver uma vida espiritual de acordo, se você tiver uma vida espiritual nos pés da cruz, se você tiver uma vida espiritual com o Senhor, se você ora, se você lê a palavra, se você medita a palavra do Senhor, os mandamentos dele não é pesado. Por quê não é pesado? Porque você vai ver a necessidade do próximo e você vai se colocar no lugar dele. E o Senhor vai te honrar. E o Senhor vai te abençoar. Porque te injuriam, porque mentem, porque falam mal a seu respeito, mas você não paga na mesma moeda. Então acalma o seu coração. Deixa que no tempo certo o Senhor resolve todas as coisas. Não adianta ficar, mas estão falando mal de mim, estão agindo por mim para as costas. Deixa. Não faça você igual. Faça você diferente. Então o mandamento do Senhor não é pesado, porque você começa a fazer aquilo que o Senhor se agrada. Essa é a diferença.
Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé. E eu gostaria que os irmãos abrissem João, Evangelho de João, 16:31. João 16:31. João 16:33, irmã, perdão. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem é que vence? Agora voltando em 1 João 5, no versículo 5 diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Olha o que Paulo está falando aqui, o que João está falando aqui, perdão. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Para vencer o mundo, a resposta está lá em João 16:33. Eu venci o mundo. Jesus falando, eu venci o mundo. Se você quer vencer o mundo, irmão, tem que estar aonde? Tem que estar em Jesus. Porque você não consegue vencer o mundo por suas próprias condições. Você só consegue vencer o mundo se você estiver em Cristo. Porque Cristo venceu o mundo. Nós nada somos. Nós não temos força no nosso braço para vencer. Mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Porque Ele já venceu o mundo. Você vai querer tentar vencer o mundo? Para quê? Entra no vácuo de Jesus. Jesus já venceu o mundo, eu não preciso lutar. Ele já venceu. E este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Olha, veja bem, irmãos, o que ele fala aqui? Se nós estamos recebendo testemunho de homens, tendo por fiel e verdadeiro, como nós não vamos ter o testemunho de Deus através de Cristo? Então, o maior testemunho de Cristo é o próprio Pai. Que ele fala, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. O próprio Pai testifica ao Filho. E o Filho testifica ao Pai. Então, não tem maior testemunho do que o próprio Deus testemunhando o próprio Filho. No versículo 10 diz o seguinte: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo já tem o testemunho. Então, se você acredita em Jesus Cristo, você é o testemunho de Cristo. De que Ele é o Filho de Deus, de que Ele veio à terra, de que Ele passou necessidade, privação, morreu numa cruz para nos salvar. É você o testemunho. O próprio testemunho de Cristo está em você. Então, se o testemunho de Cristo está em nós, o irmão já viu a responsabilidade que nós temos. Porque se o testemunho de Cristo está em nós, e nós temos que testemunhar Cristo para as pessoas lá fora, os irmãos já viram a nossa responsabilidade, como não é pouca? É muito grande. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porque não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Já pensou isso, irmão? Considerar Deus como mentiroso porque não dá crédito ao testemunho de Jesus Cristo, que o próprio Pai testifica e testamenta isso, chamando Deus de mentiroso. Muito grave. Muito grave. Uma vez que nós somos testemunhos vivos de que o Senhor tem mudado a nossa vida. Certas coisas que você fazia antes, hoje você não faz mais. Antes você gritava, talvez antes você bebia, talvez antes você tinha tantas atitudes erradas, e que hoje o Senhor já foi
limpando da sua vida, mostrando que você está começando a ter o quê? Um caráter diferente. Um caráter que se aproxima do caráter de Cristo. E esse é o testemunho. Que nós possamos refletir em nós o testemunho de Cristo. Já pensou? A nossa responsabilidade é muito grande aqui, irmãos. De testemunhar, e não é só minha. Isso é para todos nós aqui. E para todos nós que estamos assistindo também. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e a vida está em seu Filho. Então, irmãos, isso encerra muita coisa que as pessoas falam de intercessão de um, intercessão de outro. Não tem isso. Olha que a palavra está deixando bem clara, que não há vida eterna fora de Cristo. Não existe vida eterna, não existe vida fora de Cristo. As pessoas podem estar vivas materialmente, aí, matéria, como nós estamos hoje, mas estão mortas diante do Senhor, porque elas não reconhecem que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em Cristo, está em Jesus. Então, se nós temos essa vida eterna, é porque nós temos que estar inseridos em Jesus. Nós temos que estar colocados dentro de Cristo. Nós temos que estar enxertados em Cristo, para que a gente possa ter direito à vida eterna. Senão não tem como. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É bem simples isso, irmão. E infelizmente, quando as pessoas não querem aceitar a pessoa de Cristo, não vai ter vida eterna. Enquanto essas pessoas não se reconciliarem com o Senhor, não tiverem frutos do arrependimento, não se acertarem a sua vida com o Senhor, não terão vida eterna. Porque a vida eterna ela está liberada em Cristo. Os irmãos percebem que tudo na palavra está passando por Cristo. Você quer chegar ao Pai? Você tem que passar por Cristo. Você quer ter vida eterna? Tem que estar em Cristo. Você quer sua salvação? Você tem que estar em Cristo. Você quer ter prosperidade? Não importa se ela é material ou se ela é espiritual, mas se você quer ser próspero, você tem que estar em Cristo. Se não passar pela pessoa de Cristo, não tem vida eterna. Fora de Cristo só existe a morte eterna, mas dentro de Cristo existe a vida eterna. Estas coisas vos escrevi, o que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Olha o que ele está falando. Que se credes no nome do Filho de Deus, não é nome Jesus, tá, irmão? Quando ele fala nome aqui, é a pessoa de Jesus Cristo. Não é o nome Jesus. O nome aqui, ele está simbolizado, significa a pessoa de Cristo. É igual falar o seguinte, Tom. O que remete Tom? Remete a uma pessoa que vocês conhecem, eu aqui. É essa pessoa. Mas quando se fala de Jesus, o nome dele se remete a quem? O Filho de Deus. Os irmãos estão entendendo? Tudo bem, irmãos? Para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Que creais na pessoa do Filho de Deus. Para que creais no mandamento do Filho de Deus. Para que creais no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Para isso, crendo nisso, você tem vida eterna. Mas esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E a confiança é essa. E esta é a confiança que temos em Cristo, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Irmãos, segundo a sua vontade, ele nos ouve, segundo a sua vontade, ele delibera, segundo a sua vontade, as coisas acontecem de acordo com o que ele quer. O que cabe a nós? Pedir, orar. A palavra fala, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Então a gente no meio da situação de necessidade, quando a gente ora,
não é para orar uma vez e não orar mais. Não é porque eu quero a salvação de parte da minha família, por exemplo, que eu vou orar uma vez e vou falar o seguinte: segundo a vontade de Deus, na hora que Ele quiser, Ele salva. Será segundo a vontade dEle. Mas eu a todo momento eu tenho que estar o quê? Pedindo. Pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis. Então a gente tem que entender isso, irmãos, que a vontade do Senhor na nossa vida, ela é o quê? Ela é soberana. Não é a nossa vontade que é soberana na vida de Deus. É a vontade de Deus que é soberana em nossas vidas. E tem muitas igrejas que pregam, que dá a impressão de que Deus é um office boy, que Deus é um cara que tem obrigação de te atender na hora que você quer, na hora que você precisa, que Ele é como se fosse um seu empregado, que você ora e pede para o Senhor e o Senhor vai te dar. E a coisa não funciona assim, irmãos. A coisa é o contrário. Cristo é superior a todas as coisas, nós não podemos nos esquecer disso. Tudo por Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas. As nossas necessidades passam por Ele. Ele sabe o nosso dia de amanhã. Então, eu penso, muitas vezes a gente está orando pela salvação de um ente querido nosso, e a gente fica: Senhor, eu quero que o Senhor salve ele agora. Senhor, salva ele agora. Senhor, salva ele agora. Mas eu penso que se o Senhor fosse atender a nossa oração do jeito que a gente faz, a salvação que fosse dada para ele agora não surtiria o efeito que estaria surtindo se você orar e esperar no Senhor. Porque o Senhor vai ouvir a tua oração. Segundo a sua vontade, Ele vai resolver o seu problema. E quando essa salvação vem, ela vem perfeita. Ela não vem mais ou menos. A pessoa não se torna mais ou menos cristã. Ela se torna cristã. Então nós temos que entender que as nossas orações, elas são ouvidas pelo Senhor. Mas muitas coisas, eu estava conversando com a Júlia hoje também sobre isso. Eu perguntei para ela: você acha que eu sou um bom pai? Ela falou assim: é bom sim, pai. Mas eu não pego no seu pé? Ela: bastante. Isso não faz do pai ser um mau pai? Não. Porque o Senhor faz isso porque o Senhor me ama. Então muitas das vezes a gente está pedindo coisas para o Senhor que o Senhor já sabe, mas não é a hora de receber. Não é o momento exato de você estar recebendo aquilo que você está pedindo. E você quer ver uma coisa? Olha o versículo 15, como ele chaveia o versículo 14 e diz assim: e sabemos que nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então se você está orando pela conversão da sua família, tenha certeza que esse versículo 15 aqui é uma verdade. Nesse versículo 15 ele está falando da realização do que você está pedindo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Porque é vontade do Senhor que os nossos entes queridos se salvem. Não é? Ou você vai falar para mim que o sacrifício de Cristo na cruz valeu para mim, mas não valeu para os filhos de outros irmãos? Valeu para todos. O Senhor quer que todos se salvem. Então, segundo a sua vontade, a vontade do Senhor é qual? Não é que todos se salvem? Então, no versículo 15 nós temos isso. E sabemos que nos ouve em tudo que pedimos. Irmãos, todas as nossas orações são ouvidas. Não quer dizer que ela será respondida no momento que a gente quer, mas ela é ouvida. E quando ela é ouvida, sabemos que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Isso é fé. Você tem que ter fé que você vai receber isso. Você tem que ter fé que as petições que estão sendo feitas serão alcançadas. Seja ela qual for. Mas você tem que pedir coisas que estão segundo a sua vontade. Os irmãos estão entendendo? Hoje, quando a gente vinha vindo de Jabaquara, passou um rapaz com uma Ferrari. Um baita de um carro, né? Do nosso lado. Rapaz novinho. Passou com uma Ferrari do nosso lado. A gente ficou pensando assim: quanto será que custa um carro desse? Eu chuto R$1 milhão. Se eu chutar R$1 milhão, em janeiro ele tem que pagar 4% de IPVA, R$40 mil. Certo? Na condição do brasileiro hoje, na sua grande maioria, dá para gastar 40 mil de IPVA, dá para gastar 1 milhão num carro? Não tem condições. Então não adianta alguém chegar para o Senhor
Ele falou ao Senhor, Senhor, eu quero uma Ferrari. Isso nunca vai ser segundo a sua vontade. Eu não vejo isso como sendo segundo a vontade de Deus. Eu vejo isso segundo a vontade do homem, para mostrar, para se aparecer, para se engrandecer, para mostrar, olha como eu tenho dinheiro, olha como eu posso, como isso. Mas não é a vontade do Senhor. Mas a vontade do Senhor está exatamente essa, que nós oremos uns pelos outros. Que nós mostremos amor uns pelos outros. Para que nós oremos sem cessar. Para que nós retenhamos aquilo que é bom diante do Senhor. Para que a palavra do Senhor encontre brecha na nossa vida e que ela cresça. E que ela produza frutos do Espírito em nossas vidas. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Por isso que eu falo para os irmãos, se nós temos a certeza de quem é Jesus, se nós temos a convicção e a fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós temos a certeza da nossa salvação. Porque a nossa salvação está intrínseca em Cristo. É claro que o pecado nos separa de Cristo. Então nós temos que, quando nós erramos, nós temos que nos ajoelhar, gerar um fruto de arrependimento, pedir perdão para o Senhor, que o Senhor venha e lance os nossos pecados nas profundezas, como a palavra dele fala, a fim de que nós possamos nos restabelecer e nos realinhar com a aliança que nós temos com Cristo. Amém, irmãos? Amém? Então vamos estar orando para estar entregando essa palavra no dia de hoje. A irmã pode ficar sentadinha mesmo, irmão. Fica sentadinha com a nenê, não precisa levantar não. Tá bom? Vamos orar, que já vai passar um pouquinho da hora já. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo, Senhor, que teve lugar no decorrer deste culto. Senhor, seja conosco agora, Senhor Jesus, que logo mais vamos nos despedir para as nossas casas. Seja conosco, Senhor, protegendo-nos, livrando, livra-nos do homem mau, livra-nos de todo perigo. Senhor, que no dia de amanhã, Senhor, no nosso trabalho possa ser produtivo, no nosso trabalho venha ser uma bênção, Senhor. Se temos algum irmão que está passando por necessidade, está desempregado, abre as portas, Senhor, que nós como congregação possamos estar nos ajudando mutuamente uns aos outros, como a Tua palavra fala. Senhor, coloca mais amor no nosso coração, não só pelos nossos entes queridos, mas por todos, Senhor, sendo da nossa congregação, sendo de outros, sendo de fora, Senhor Jesus. Que possamos estar, Senhor Jesus, atento à Tua palavra, que possamos estar aprendendo, Senhor, e depositando em Ti, Senhor, toda a nossa ansiedade, que a nossa confiança cada dia mais seja forte, firme em Ti, Senhor. Fortalece a nossa fé, Senhor. Fortalece, Senhor Jesus, em Ti, Senhor, para que possamos suportar o dia mau. Venha estar conosco, Senhor, abençoando, guardando e nos ajudando. E que tudo que façamos, Senhor, seja para engrandecer o Teu nome. Que possamos, Senhor Jesus, começar a ser espelhos, Senhor Jesus, de Ti para o mundo, Senhor. Que o mundo, ao olhar para nós, possa ver o Teu reflexo, Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu nome que é santo. Venha estar conosco, Senhor Jesus, e abençoa a nossa confraternização, abençoa os irmãos que estão via internet, Senhor, que Tu possas estar abençoando e guardando-os para a honra e glória do Teu nome santo, Senhor. Amém.